E a pergunta que a gente recebeu hoje foi a seguinte: renda fixa a 10,45%. Mesmo assim, beber ainda compensa? É exatamente sobre essa pergunta que a gente vai conversar hoje, trazendo alguns conteúdos adicionais para você nunca mais cair nesse tipo de complicação. Vamos lá então? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar sobre alguns temas importantes. Entre eles, como é que a gente calcula o retorno total em relação às ações? Como que se calcula o retorno total de investimento em renda fixa? Eu vou pegar aqui um exemplo porque existem vários produtos de renda fixa. Qual que é o erro mais comum que as pessoas acabam cometendo e que acaba levando a uma conclusão errada no final das contas? Uma tabela comparativa para resumir todo o nosso estudo de hoje e, obviamente, no finalzinho a gente vai dar a resposta para vocês. Então, são poucos temas, poucos slides, mas com bastante conteúdo. Eu vou começar então aqui mostrando para vocês como é que a gente vai calcular o retorno total de uma renda fixa. Pegando dados aqui do próprio site do Tesouro Direto, tudo bem? A gente tem algumas informações interessantes. Não vou ficar lendo tudo, tá? Mas você vai fazer o quê? Vai pegar o valor final, dividir pelo valor inicial, multiplicar por 100 e subtrair 100. Então, para não ficar muito na teoria, vamos usar um exemplo aqui. Qual vai ser o valor inicialmente investido? 100 mil reais. Qual que é o valor final do investimento? 180 mil reais. Eu defini aqui arbitrariamente, tá? Qual que vai ser a nossa rentabilidade? Valor final dividido pelo valor inicial vezes 100 menos 100. Chegamos aqui em 80%. O seu valor inicialmente investido, ele não se altera, ele continua sendo 100 mil. E se você respeitar o prazo, no final das contas, dessa sua renda fixa, você vai ter ali 80 mil reais vindo apenas dos juros negociados. E essa é a nossa conclusão. Apenas uma fonte de rentabilidade, que é o seu juro que foi negociado. Tudo bem? Então, isso aqui é tão simples quanto qualquer outra coisa que você já tenha estudado sobre renda fixa, mas você vai perceber que mesmo com coisas triviais, a gente acaba se embananando na hora de fazer a comparação adequadamente. Vamos agora aprofundar um pouquinho sobre retorno total ao acionista, ou RTA. Eu peguei como fonte aqui um livro que vocês têm acesso na internet, tá? Tem o PDF aberto. E eu peguei dois trechos ali em que ele fala sobre o retorno total ao acionista, ok? E aqui traz a definição. O RTA, ele é definido como valorização do preço das ações mais. São duas coisas aqui. Os proventos recebidos. Eu adaptei porque lá nos Estados Unidos só tem dividendo, mas aqui no Brasil seria provento, né? Porque tem o juros sobre capital próprio. Então, como que seria um exemplo? Ele também coloca no livro, por isso que eu gosto bastante dele, embora seja em inglês, ele traz sempre uma teoria com algum exemplo prático. Ele fala que uma empresa X lá pagou mais ou menos 600 milhões em dividendos, em proventos, e as ações valorizaram 26,4 bilhões de reais. Isso gerou um retorno total aos acionistas de 27 bilhões. Ora, não é tão difícil de entender, né? A variação de 26,4 mais os proventos pagos de 0,6 bilhões ou 595 milhões, vai dar um total ali de retorno total aos acionistas de 27 bilhões. Então a gente só transformou aquela frase em uma tabelinha simples. Mas aí eu fiz uma conta, falei, caramba, mas a gente nunca fica calculando, pelo menos o investidor ele não calcula o quanto que a empresa gerou de retorno total para todos os acionistas. A gente faz sempre a nossa conta em função das ações que a gente tem. Então eu coloquei aqui um pequeno exemplo para vocês. Suponha, tá, que essa empresa aqui ela tem uma base acionária de 5 bilhões. É isso. O que eu fiz agora? Peguei a variação do preço. Essa variação é o quanto você teve de rentabilidade somado com os proventos recebidos. Lembra? Então eu peguei nesses 5 bilhões de ações e calculei quanto que cada ação recebeu de valorização. 5,28. E em relação aos proventos, quanto cada ação recebeu? 12 centavos. 595 milhões dividido por 5 bilhões dá 12 centavos. Chegando a um total aqui, e esse é o que a gente mais está acostumado a ficar pensando,
de 5,40. Não estou calculando aqui para vocês a rentabilidade. Rentabilidade, a priori, é uma porcentagem. Aqui eu estou calculando o retorno. O retorno ele é nominal, ele é em reais, em dólares e por aí vai. Mas qual que é a grande conclusão quando a gente olha aqui para o retorno total do acionista? Essa rentabilidade ela vai vir de duas fontes. Da variação do valor investido, porque sim, ele muda, e também dos proventos. Bruno, muita coisa, tá? Eu estou um pouco perdido. Vamos resumir tudo isso? Claro, vamos lá. Basicamente, na renda fixa, você tem o valor inicialmente investido, ele não varia. Se você colocou 100 mil, no final ele vai valer 100 mil. O valor inicialmente investido. Na renda variável, se você colocou 100 mil reais, ele pode estar valendo 200 mil, ele pode estar valendo 50, 70, 90, pode estar custando 100 mil também. Então, ele pode ter qualquer valor. Já o retorno total, portanto, vem aqui só em função da taxa de juros. E aqui na renda variável, a gente tem a variação da cotação dos proventos recebidos. Por que eu estou sendo tão prolixo nesse tipo de introdução do nosso vídeo? Porque, infelizmente, as pessoas confundem essa definição que existem duas participações aqui na renda variável. E é por isso que vem a dúvida, que muitas pessoas têm, e não existe nenhum problema em ter dúvida, tá? O problema é você carregar essa dúvida com você. Renda fixa a 10,45. Mesmo assim, BB ainda compensa? Por que essa pessoa está falando isso? Porque muito provavelmente os proventos recebidos por essa pessoa dividido pelo preço médio dele, ou seja, eu estou falando aqui de yield on cost, não está batendo 10,45. E aí ele fica, caramba, cara, será que vale a pena mesmo? Poxa, meus dividendos eles estão sendo menores do que a taxa ali da renda fixa. Mas você não pode avaliar dessa maneira a rentabilidade total. Você tem que considerar tudo. Você tem no início e no final, seja o preço da ação, seja o provento acumulado. Você tem que somar. Se você não faz isso, você está incorrendo num erro. Definitivamente isso é um erro. Não faça isso, ok? Ah, mas eu quero ver só da minha renda passiva e não sei o quê. Cara, você está forçando a barra. Primeiro que renda fixa, ela tem um prazo definido para acabar. Renda variável, teoricamente, não. É até a empresa existir. Se você quiser fazer uma diferença de renda fixa e renda variável, de todas as suas características, a gente pode até fazer. Mas isso é um outro vídeo. Eu estou pegando um elemento, que é o retorno total, e estou comparando. Se a gente vai fazer uma comparação de retorno total, a gente tem que ser academicamente correto. Certo? Olha só que incrível. Se a gente pegar aqui o Banco do Brasil, pegando a rentabilidade de um ano, estou pegando a rentabilidade total. Se você tivesse investido R$1.000 há um ano, você teria hoje R$ 1.197,19. Lembrando que aqui nós estamos reinvestindo os dividendos. Então, o seu retorno total ao acionista seria de 19%, quase 20%. E aí vem aqueles caras que são muito a favor da renda fixa forçando de novo a nossa conversa. Ah, mas aí você está considerando a variação da cotação. Mas é óbvio, é assim que se faz. E lembrando que todos esses gráficos aqui eu peguei da plataforma do Investidor DS, que inclusive é um parceiro nosso. Se você quiser conhecer e assinar o programa deles, o plano anual deles, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Não tem nenhum desconto, mas você ajuda o canal sem dúvida nenhuma. Agora vamos fazer uma outra comparação, porque aqui eu estou forçando a barra também, eu tenho que ser bem sincero com vocês, eu estou pegando uma ação que teve um ótimo desempenho num curtíssimo prazo. Vamos então pegar uma outra que todo mundo fala, que é a Klabin, e aqui o Investidor 10 de novo traz para a gente. R$1.000 investidos em um ano, você teria R$1.045,25. Então o seu retorno total acionista foi de 4,5. Aí você fala, tá vendo? Renda fixa é melhor do que investimento em Klabin. Então, aí a gente vai começar a falar de um outro aspecto muito importante. No curto prazo, a probabilidade de você ter a renda fixa te pagando melhor é alta. E isso é historicamente válido no Brasil e no mundo. Ok? Não se preocupe com isso. Mas, de novo, são diferenças desses investimentos e tudo mais. Tanto que, se você tiver uma viagem daqui 3 anos, 4 anos, ou daqui 1 ano, vai fazer alguma reforma e tudo mais, a recomendação sempre vai ser colocar em renda fixa. É por isso, porque ela protege o seu dinheiro e faz uma rentabilidade até que razoável. Agora, se é um investimento de longo prazo, se você quer viver de uma renda passiva,
aí com certeza a gente pode fazer uma janela temporal maior. Vamos fazer esse cálculo? De novo, calculando aqui a taxa Selic, e eu vou pegar do período, a variação total das ações da Klabin e o seu retorno com os proventos, e também vou fazer o mesmo com o Banco do Brasil, variação da ação e também o retorno com os proventos. Mas para isso a gente precisa ter uma base. E aqui eu estou pegando uma calculadora do cidadão, lá do Banco Central. Então você tem acesso a essa informação tranquilamente. E qual foi o nosso cálculo? R$1.000, considerando ali um período de 10 anos. 3/8/2015, ele ajustou para dia útil, né? E eu estou carregando isso por 10 anos exatamente, acabando ali próximo de 1/7/2024. Ok? Perceba que esse valor de R$1.000, ele se converteu em mais de R$2.000. Fala, caramba, é algo bom. Variou ali 114%. É muita coisa, não tem jeito. Então vamos ver quanto é que teríamos em relação a investimento em Banco do Brasil ou em Klabin fazendo esse período de 10 anos. O retorno total de R$1.000 investidos durante 10 anos te traria ali R$2.800. Em Klabin, curiosamente, um valor muito próximo, R$2.800. Para quem tiver um pouco de dificuldade, aqui a gente está falando de aproximadamente 180%, tá, de valorização. 180%. Enquanto a renda fixa te trouxe 114%. Nos dois casos, isso é fenomenal, é bastante, né? Mais do que dobrou. Mas aí vai depender muito do que é o Brasil, né? Se isso é normal, se não é normal, etc e tal. Seria tema de outro vídeo. Mas o que eu queria trazer para vocês nunca mais confundirem as perguntas sobre rentabilidade. Quando você olha uma rentabilidade de investimento de renda fixa, você obrigatoriamente vai ter que olhar o final que você vai receber. E aí é super simples. É claro que tem que descontar imposto de renda, blá, blá, blá. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você fizer com ações, você obrigatoriamente tem que colocar na conta os proventos recebidos e a variação daquele ativo. Tudo bem? Lembrando que variação às vezes pode ser para baixo, tá? Então fiquem espertos com isso, que você pode ter uma rentabilidade sim ruim em empresas que talvez estejam se reestruturando ou que não são tão boas assim no longo período. Mas de todo modo, considere essas duas variações, de proventos recebidos e de variação da cotação. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.